Gente, a paz do Senhor, um bom dia, tarde ou noite para todos os irmãos que estão na audiência desse Blitz devocional. Hoje nós temos um tema, certo? Para esses dias em casa, esses dias que estamos nas nossas residências. E o tema que nós colocamos aqui na descrição foi Jesus, o hóspede do pecador. A referência que nós escolhemos está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, verso 7. Talvez ao fundo aí você escute algum barulho, que a gente está com um serviço aqui na minha casa, tem uns serviços necessários aí, que o herdeiro está chegando, aí a gente está preparando aqui, tem um barulho aqui, mas eu não posso passar esse dia sem falar essa palavra mais uma vez. Lucas capítulo 19, verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor: E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O tema da descrição aí, Jesus, o hóspede do pecador, a mensagem de hoje é para trazer exatamente essa mensagem a respeito dessa presença de Jesus que faz questão de entrar na casa de um pecador. O texto que nós acabamos de ler, no seu contexto, do verso 1 ao verso 10, 11, está retratando a história de Zaqueu, quando Jesus passava pela cidade de Jericó. Zaqueu, ele era um homem de condições, ele era um homem de uma posição financeira muito boa, de uma posição social muito boa, de um emprego muito bom, certamente de uma das moradias melhores que havia ali naquela cidade de Jericó pela posição dele. Eu vou ser bem rápido, bem breve, mas bem objetivo naquilo que a gente quer falar. Zaqueu, um certo dia, ele teve uma oportunidade, a oportunidade da vida dele. Jesus passava por Jericó e os textos seguintes vai dizer que ele vai para Jerusalém, é crucificado e vem a morrer. E Zaqueu teve uma oportunidade, a oportunidade da vida dele. Jesus ia chegando em Jericó e ele ficou sabendo que Jesus ia passar por aquela cidade. E ele ficou interessado em conhecer Jesus, em saber quem era esse Jesus. Já que Zaqueu, por ser chefe dos publicanos, alguns publicanos que Zaqueu liderava eram atraídos por esse Jesus. Você percebe isso, que os publicanos, eles eram, para quem não conhece bem a história, isso, os publicanos, eles eram cobradores de impostos ao Império Romano. E muitos deles, eles eram até pessoas da nação que eram contratadas e que ficavam trabalhando para Roma e cobrando impostos dos seus patrícios, dos seus pares. Jesus, ele sempre, o texto diz aqui, diz em Lucas 15, diz em outras referências, que Jesus ele estava sempre entre publicanos e pecadores. Os publicanos, as pessoas que cobravam impostos, estavam sempre perto de Jesus. Só que esse grupo social de publicanos, ele era um grupo odiado. Primeiro, pela cobrança que eles faziam aos seus próprios pares, aos seus próprios irmãos. Em segundo lugar, pelo histórico deles, pela má fama deles de pecadores. Zaqueu, ele liderava um grupo, ele era chefe dos publicanos ali, que atuava naquela região de Jericó, e dá-nos a entender que pessoas que seguiam a Zaqueu estava perdendo funcionários, vamos dizer assim, porque a Bíblia retrata de um publicano que quando ia seguir a Jesus, ele deixava tudo. Mateus, por exemplo, Levi, ele deixou a banca com dinheiro, com cobrança e tudo, e seguiu a Jesus. E essa atitude, esse rigor de alguns publicanos com relação à pessoa de Jesus, fez
Zaqueu querer conhecer quem era esse homem. Quem era esse homem que as pessoas iam até ele. Quem era esse homem que fazia os meus liderados deixar a banca de cobrança e seguir a ele. E o texto diz que esse homem era baixinho. Ele vai, segue adiante da multidão, sobe numa figueira e fica num ponto estratégico para ver onde Jesus ia passar. E o texto diz que quando Jericó, que Jesus ia atravessando, antes de Zaqueu mencionar, antes de Zaqueu dizer qualquer coisa, Jesus olha para cima e chama Zaqueu pelo nome dele. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje eu quero ficar na sua casa. Só que o que é interessante é que Jesus nunca tinha visto Zaqueu. Jesus nunca tinha tido contato nenhum social com Zaqueu, mas naquele dia ele olha para cima e chama Zaqueu pelo seu nome. Zaqueu, como falei, ele era considerado um pecador. Ele era considerado alguém de uma má fama naquela nação. Só que o que eu acho interessante é que Jesus, como hóspede do pecador, ele chama Zaqueu pelo nome dele. Isso aqui é muito interessante, porque eu sei que pessoas vão ouvir esse vídeo aqui, que para a sociedade, para o mundo, essa pessoa não tem mais jeito. Porque olha para ele e diz assim: lá vai o bêbado, lá vai o drogado, lá vai o adúltero, lá vai a prostituta, lá vai... Mas o meu Jesus, Jesus que parou você nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar esse vídeo em vários grupos, tá certo? Se você quiser compartilhar, irmão, pode compartilhar, alguém vai precisar ouvir essa palavra. Jesus não vai lhe chamar pelo seu apelido, Jesus vai lhe chamar pelo seu nome. Zaqueu, ali naquele dia, Jesus poderia chamar: ô publicano, ô pecador, desce daí. Mas Jesus chama ele pelo nome. O povo, aqueles os seres humanos, eles chamam as pessoas pelo seu pecado. Por exemplo, Jesus chegou numa casa e a Bíblia diz que ele estava num ambiente que o nome do rapaz era Simão. Só que o texto coloca uma referência para ele como Simão o leproso. Simão o leproso. Ou alguns textos usam, né, aquela mulher pecadora. Só que Jesus, ele chama as pessoas pelo seu nome, não pelo seu pecado ou pela sua fama. E havia muitas casas em Jericó, mas Jesus fez questão de ir para a casa de Zaqueu. Jesus, o hóspede do pecador. O que eu quero trazer aqui nessa manhã, manhã, tarde e noite, como reflexão, é que ao invés o evangelho ao qual pregamos, ao qual servimos, e o reino ao qual pertencemos, ele não distancia-nos, ele não segrega, ele não separa, pelo contrário, ele atrai. E Jesus, enquanto muitos fariseus, muitos líderes religiosos queriam manter as pessoas afastadas deles, pelaquela situação, Jesus fazia questão de se aproximar, de se achegar perto. É interessante quando a gente entende isso, que esse Jesus, como hóspede de pecadores, que Jesus uma vez conta uma parábola de um bom pastor, que esse bom pastor, esse pastor, ele tinha 100 ovelhas, e essas 100 ovelhas, uma dessas ovelhas se dispersa do rebanho, e Jesus, ele deixa 99 dessas ovelhas no aprisco, e ele vai atrás daquela ovelha que está perdida. Quem trabalha com ovelha sabe do que eu vou falar aqui. Uma ovelha ou um carneiro, ele por ano ele gera 2 vezes. A cada 6 meses há uma cria de ovelha. Então aquele pastor, ele poderia muito bem dizer: perdi uma, vou deixar aqui porque daqui a 6 meses eu tenho uma, daqui a um ano eu tenho 2. Mas Jesus, ele usa o exemplo de um homem que sai da sua casa, que deixa 99 e vai buscar a ovelha que está perdida. Esse vídeo de hoje
é Deus parando aqui, através da sua palavra, para falar com algumas pessoas que estão afastadas, para falar com algumas pessoas que são julgadas pela sociedade. Esse vídeo de hoje é para falar com você que está aí, talvez olhar numa calçada, jogado aí a própria sorte. Esse vídeo é para aquela pessoa que acha assim, não vou conseguir me libertar. E o bom pastor parou hoje aqui nessa manhã para dizer que hoje ele convém pousar na sua casa. Jesus, repito, chamou Zaqueu pelo nome e ele chama você pelo seu nome. É com você mesmo, José. É com você mesmo, Francisco. É com você mesmo, Maria, que ele está falando aqui. E ele te chama pelo teu nome. A Bíblia diz aqui, o texto está dito, que Zaqueu desce e recebe Jesus na sua casa. E quando ele está ali naquela casa, os outros convidados olhavam para Jesus e o versículo que nós lemos, ficavam murmurando porque Jesus vai ser hóspede de um pecador. Enquanto eles estavam murmurando, Zaqueu estava se arrependendo. Enquanto os homens julgavam a Zaqueu, Zaqueu já estava se arrependendo. Enquanto os homens murmuravam, o versículo seguinte, a Bíblia diz aqui que Zaqueu estava dizendo: Senhor, hoje eu dou aos bens. Hoje eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Eu vou, a partir de hoje, fazer o que é certo. Enquanto as pessoas estavam julgando, Zaqueu estava se arrependendo. E o que eu acho lindo aqui no texto é que a murmuração daqueles homens, né, que foram convidados ali também para estar junto com Zaqueu, e o arrependimento de Zaqueu foi uma resposta. Que exatamente foi o que Jesus disse aqui no último versículo, que nós não lemos, mas está dito aqui, que o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Aquele que está sem perspectiva, aquele que está sem saber o que fazer, aquele que está sendo julgado. É interessante que Zaqueu convida as pessoas e as pessoas julgam ele dentro da sua própria casa. Mas Jesus, ele diz algo para Zaqueu, que eu gostaria de ler aqui, que Jesus falou assim: hoje chegou salvação nesta casa, porque este aqui também é filho de Abraão. Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus diz assim: hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu. Aí aqui ele está dizendo: hoje chegou salvação nessa casa. A casa onde Jesus entra, a casa onde Jesus se hospeda, por mais desorganizada que ela esteja, por mais pecados que ela tenha, se essa casa o recebe, a salvação chega a essa casa. Enquanto alguns estavam julgando a Zaqueu pelo seu pecado, estavam dizendo: Jesus está sendo hóspede de um pecador, Jesus estava dizendo: esse é filho. Ele é pecador para vocês, mas para mim ele é filho. Então deixe-me dizer algo para você aqui, para nós fecharmos aqui. Você é filho, tá certo? Não se esqueça que enquanto alguns nos tratam pelo nosso pecado, Ele, Jesus, nos trata como filhos. E Ele sempre vai nos tratar como filhos. Uma certa vez, Jesus parou num determinado ambiente e tinha uma mulher que estava para ser apedrejada. Os homens pegaram pedras, tentaram apedrejar aquela mulher. Ela está no capítulo 8 de João, depois você para e lê em casa. Aquela mulher foi pega no ato de adultério, levaram ela e disseram assim: olha, a lei de Moisés manda apedrejar essas mulheres. E você, o que diz? Aí Jesus olhou para ela, olhou para ele, não respondeu palavras, começou a escrever no chão. O texto diz que ele escrevia na areia, no chão. Eu não sei o que Jesus escrevia, mas eu sei, enquanto alguém estava condenando aquela mulher, Jesus estava escrevendo. Enquanto alguém estava condenando a mulher, Jesus estava escrevendo. Quero dizer aqui nessa manhã, tarde ou noite, que você parou para ouvir esse vídeo. Enquanto alguém está condenando, Jesus está
escrevendo algo. O que era, Adriano? Não sei, mas eu sei que ele estava escrevendo. Disseram, a lei de Moisés diz que vai condenar. O que você diz? Jesus diz assim, quem dentre vós não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra contra ela. Irmãos, a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, do mais velho ao mais moço, do ancião ao mais moço, foram deixando as pedras, foram amontoando aquelas pedras. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela diz, Senhor, não vejo ninguém. Ele diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. A tua fé te salvou. O coração que está arrependido, o coração que está voltado para Ele, embora esteja a ponto de ser apedrejado como aquela mulher estava, o coração que está voltado para Ele, mesmo sendo julgado como Zaqueu foi, ele recebe salvação, ele recebe perdão, ele recebe graça. O diabo é mentiroso. Eu vim aqui dizer nessa manhã que o inimigo é mentiroso. O diabo está dizendo, Deus não te aceita, Deus não te recebe. E eu vim aqui dizer aqui nessa manhã que Ele te recebe, que Ele te aceita. Ele te aceita de volta. Hoje é o dia de voltar. Esse é o tempo de voltar. Você está afastado quanto tempo? Adriano, eu estou afastado aí faz 10 anos. Você está afastado quanto tempo de Deus? Faz 3 anos que eu não vou, que eu não me congrego, que eu não busco. Se você não a suporta mais 3 anos longe dele, se você não suporta mais 10 anos longe dele, se você fizer um cálculo aqui, será que eu consigo passar mais 10 anos? Se você percebe que não consegue mais, o dia de voltar é hoje. Adriano, como é que eu volto para Jesus? Você na sua casa diz para Ele, aí onde você está, Senhor, eu me arrependo, eu te recebo na minha casa, eu estou te dando uma chance, e Ele está aqui para te perdoar. Ele está hoje entrando na sua casa, está se hospedando na sua casa, porque, como eu coloquei na descrição aí, Ele é o hóspede dos pecadores. Enquanto alguém julgava aquela mulher, enquanto alguém julgava Zaqueu, enquanto alguém julgava Levi, enquanto alguém julgava a samaritana, enquanto alguém não recebia alguém, Jesus fazia questão de estar perto dele, porque é aquele que pega a ovelha que está longe, coloca nos ombros, traz para sua casa e faz festa. Se você entendesse isso, se eu entendesse isso, de um Deus que pega nos braços, coloca nos ombros e traz para casa. E ao chegar em casa faz uma festa porque você está com Ele. Ele te encontrou lá no deserto. Quando ninguém te queria, quando ninguém te abraçava, Ele vai lá, te pega no ombro, coloca no ombro, traz no braço e traz para casa. E ao chegar em casa, faz uma festa para você. Deixe-me lhe dizer algo aqui da parte de Deus. Quando Jesus ele morreu, para finalizarmos, havia 2 cruzes, uma do lado e a outra do outro. Os dois ladrões a princípio começaram a murmurar dele. Só que um ladrão daquela cruz, um dos que estavam ali do lado, disse assim, olha, a gente realmente está pagando pelo que a gente fez, mas esse justo aí não fez nada. E ele olha para Jesus e ele fala, porque de uma cruz para outra não dava para ver certamente, corrijo aqui dizendo, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não viu a ele, certamente não viu o rosto dele, mas Jesus ouviu a voz dele que pedia perdão. E Jesus ali na cruz, antes de entregar o seu espírito a Deus, Jesus diz assim para aquele homem, hoje mesmo, ou ainda hoje, estarás comigo no meu reino, no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O homem pediu para ele se lembrar dele quando chegasse no reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você parou para pensar de que Jesus inaugura o céu, inaugura o paraíso, não com um príncipe judeu. Jesus inaugura o paraíso não com um sacerdote, não com um sumo sacerdote. Jesus inaugura o paraíso
não com um fariseu, uma autoridade religiosa. Jesus inaugura o paraíso com um ladrão. Como é que a gente explica isso? É aquele que é hóspede, que se hospeda com um pecador que quer conhecer a Ele. Talvez você esteja dizendo, eu quero conhecer mais de Deus, quero receber mais de Deus. Ele tem muito mais para te oferecer, Ele tem muito mais para me oferecer. Todos os dias, pela manhã, geralmente à noite, eu digo, Senhor, o que a gente vai falar a Tua palavra amanhã? E às vezes eu fico, não recebo nada à noite, recebo pela manhã para falar com você. E Jesus parou você nessa live para dizer para você que hoje ele convém pousar na tua casa. Eu queria pedir aqui a minha esposa, o celular dela, para colocar um hino aí da canção do publicano, porque ele ainda te recebe. Enquanto você ouve essa canção, você pode orar ao Senhor. Não sei onde é que você está, não sei se está no seu trabalho, não sei se você está em casa, mas não sei se você está longe, estou viajando, estou afastado, parei aqui. Então ouça essa canção, tá certo? Enquanto alguém julgava na parábola o publicano, né? Jesus disse que o publicano ele desce justificado para sua casa. Tá certo? Dá uma pausa aqui, por favor. Eu vou soltar aqui, você ouve essa canção, tá certo? Porque Ele ainda te ama. Deus ainda te ama. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tá certo? E ouça essa canção. Ouça essa canção. Naquele dia, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. E Ele vai fazer uma mudança na sua vida. E você nunca mais será o mesmo. Escuta essa canção. Jesus não nos julga. Ele julgará mediante aquilo que a gente desprezou da parte dele. Mas hoje a porta está aberta. O tempo da graça se estende. E esses últimos dias menos difíceis são dias de salvação, são dias de graça. Ouça essa canção, porque talvez seja exatamente isso que você está querendo dizer para Ele. Ele te ama, Ele te aceita. Você pode glorificar a Deus onde você está. Como é que eu glorifico a Deus pela internet, Adriano? Coraçãozinho aí, ó. Aperta aí. Glorifica a Deus comigo. Glória a Deus. Ouça essa música, ouça essa letra e fale coisas para Ele. Diga, Senhor, eu recebo o Senhor na minha casa. Como eu sou pecador, meu Deus. E Ele vai se hospedar na tua casa. Glória a Deus. Ele é um Deus misericordioso. Glória a Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de livramento. Você que está ouvindo essa live, receba livramento na sua casa. Receba livramento na tua vida. Receba livramento na tua história. Glória a Deus. O inimigo tem tido sede em algumas vidas, sabe? Lançando na depressão, nos pensamentos maus, mas que todo pensamento mau seja repreendido nessa manhã. Porque Ele está ouvindo a tua voz agora. Embora você não saiba orar, mas Ele está ouvindo. Ele ouve a lágrima que desce do rosto. Mesmo sem a gente saber o que dizer, Ele ouve até as lágrimas. Ele escreve lágrimas, está na Bíblia. Ele te ama. Compartilhe com seus amigos. Quando a igreja abrir, volte para a igreja. Volte para os caminhos do Senhor. Ah, Adriano, mas eu já fiz tanta coisa errada. Sabe? Ele te aceita. Ele te recebe.
Volte para Jesus. Volte para Jesus. Tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse para Zaqueu: porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. E esse salvar aqui é tanto livramento físico como livramento espiritual. Tá certo? Eu quero saudar o pessoal que está aí, que teve alguma participação aqui na live. Tá certo? Esteve aqui conosco Marcos Albuquerque, Marcão. Deus te abençoe, Marcão. Alexandre Teixeira, Raimundo Nonato, meu zagueirão, Deus te abençoe. Rafael Silva, Andréa Carla, minha irmã, Jane Meirielle, Keck, estamos juntos, Keck, pelo rei e pelo reino. Joval William, André Nascimento, Deus te abençoe, André, meu compadre aqui, Andréia, vamos lá, Ana Thaís, minha prima, o Nilman Matias, ali de Valoradores, Delaías, Janaína, minha esposa, Felipe Ricardo, tá certo? Os que tiveram uma participação aqui direta, que eu tô vendo aqui, e os demais que depois eu vou ver as curtidas, as compartilhadas, tá certo? Que Jesus te abençoe e te guarde. Chame Jesus para sua casa, porque o inimigo está dizendo assim, não tem jeito para sua vida, mas Jesus faz questão de ir para casa. Tantas casas em Jericó, tantas casas de chefe de sinagoga, e ele prefere se hospedar na casa de Zaqueu. Tá certo? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. E a qualquer momento a gente volta aí novamente com a nossa Blitz Devocional. Deus te abençoe.